Olá, boa tarde para você. Quem deixou para pegar a estrada hoje encontrou o trânsito lento pela manhã, principalmente na Via Dutra. Veja na reportagem de Márcio Correia. O tempo fechado não desanimou os motoristas a pegar a estrada. Somente na Via Dutra, 1 milhão de veículos são esperados neste feriadão. Desse total, 300 mil devem circular pelo trecho que corta o Vale do Paraíba. O horário de pico está previsto para até as 2 da tarde. Quem saiu cedo de casa pegou trânsito acima do normal em São José dos Campos, mas não houve congestionamento. E quando o movimento aumenta, a Polícia Rodoviária Federal também intensifica a fiscalização. Esse incremento no número de policiais, viaturas e equipamentos que fiscalizam, que fazem a fiscalização, são colocados em pontos estratégicos, onde se tem maior congestionamentos nesses casos, que são as regiões onde tem os municípios, onde a rodovia corta os municípios. No caso aqui, os principais são Jacareí e São José dos Campos. Nas litorâneas, a previsão de chuva também não foi suficiente para mudar os planos. A gente vai para curtir, né? Se chover, choveu. Se fizer sol, melhor ainda. O importante é sair da rotina um pouquinho. Sair de São Paulo um pouco. A praia é legal também com chuva? Também com chuva, não tem problema. Não pode estar frio. Estando chuva, mas estando num tempo bom, não tem problema. Esta família de São Paulo ficou decepcionada com a possibilidade de não dar praia no fim de semana. Mas as aberturas de sol aumentaram as esperanças de que a viagem para Caraguatatuba não será perdida. Há 1 semana e meia estou acompanhando a previsão do tempo. Não fui viajar em novembro no finados para esperar esse feriado. De bronzear não tem muita esperança não, mas se divertir um pouquinho com a família sim. E apesar do tempo ruim, o litoral norte deverá mesmo ser o principal destino neste feriado prolongado. A previsão da Polícia Rodoviária é de que 110 mil carros desçam a serra, 30 mil pelo Oswaldo Cruz e 80 mil aqui pela rodovia dos Tamoios. O movimento foi intenso desde as primeiras horas da manhã. Para garantir a fluidez do trânsito, foi implantada uma faixa adicional na Serra do Mar, entre os quilômetros 69 e 81. Mas no trecho de Paraibuna, os congestionamentos são inevitáveis. O movimento é grande e isso vai causar morosidade, principalmente no trecho de Paraibuna. Agora no retorno e também, agora na ida e também no retorno. Ali existe um estreitamento, ali a faixa que existe para rodar apenas uma e com acostamento. Então isso acaba fazendo o motorista ter um pouco mais de paciência no local. Uma faixa apenas para a quantidade de veículos que estão transitando. As obras de duplicação, mesmo suspensas, também devem provocar lentidão na Tamoios. E a chuva exige atenção redobrada para evitar acidentes. Qualquer sinalização ela acaba auxiliando, mas ao mesmo tempo chamando a atenção do motorista. Então ela reduz um pouco a velocidade também. Apesar de ser bem colocada, acaba sendo mais um motivo para reduzir a velocidade. A chuva, a pista escorregadia, a visibilidade reduzida é mais uma condição adversa. Tem que ficar bem atento mesmo. O motorista deve ficar mais atento a esse deslocamento. Pois é, e vamos ver agora como está o movimento na rodovia Presidente Dutra. Essas são imagens ao vivo do trecho de Jacareí, quilômetro 159. Movimento bastante tranquilo aí pelo horário. Vamos ver também imagens agora entre São José dos Campos e Jacareí, no quilômetro 156. Também tráfego fluindo bem nos 2 sentidos, já um pouquinho mais carregado, mas vai fluindo bem. No quilômetro 145 em São José dos Campos, nos 2 sentidos, movimento bastante carregado, principalmente em direção ao Rio de Janeiro. E a nova Dutra informa lentidão neste momento no trecho de Caçapava, na pista sentido Rio de Janeiro, do quilômetro 133 ao 125 e do quilômetro 120 ao 117 na pista expressa devido ao excesso de veículos. A concessionária ainda informa lentidão em Roseira, também no sentido Rio, do quilômetro 81 ao 64 devido obras na pista. O trânsito flui apenas pela faixa da esquerda. Já no sentido São Paulo, há congestionamento em Aparecida, do 67 ao quilômetro 69 devido ao reflexo de um acidente. No restante da rodovia, a concessionária não informa problemas. Agora vamos ver imagens de Aparecida no quilômetro 71. Trânsito bastante congestionado no sentido Rio de Janeiro devido ao excesso de veículos e um pouquinho mais à frente está lento
em Guaratinguetá, no quilômetro 67 ao 69, sentido São Paulo, devido a um acidente sem vítimas. Foi uma colisão traseira mais cedo e veículos já foram retirados do local, mas por causa desse acidente há um reflexo aí no trânsito nesse sentido da estrada. E neste feriado, uma nova balsa começou a operar na travessia São Sebastião-Ilhabela. Com isso, são no total 6 embarcações. Segundo a Secretaria do Estado de Transportes, com a nova balsa, sobe de 330 para 470 veículos por hora a capacidade operacional da travessia. A espera média de embarcar caiu de 30 para 24 minutos. Para auxiliar o usuário a programar a viagem, a Dersa disponibiliza o número 0800 7733 711 e o site também www.dersa.sp.gov.br. E pelo terminal rodoviário de São José dos Campos, cerca de 49 mil pessoas devem passar durante o feriado da Proclamação da República. Já foram reservados ônibus extras para os locais mais procurados e constatada, inclusive, a necessidade de mais carros que serão disponibilizados. Os destinos mais procurados são São Paulo, Taubaté, Caçapava, Caraguatatuba, Rio de Janeiro e Campinas. Em Taubaté são esperadas 27 mil pessoas nos 4 dias de feriado. As passagens para cidades do litoral norte e sul de São Paulo, para o sul de Minas Gerais e Belo Horizonte e também para o nordeste do país já estão praticamente esgotadas. Algumas dicas básicas devem ser seguidas para evitar transtornos, que dificultem a viagem. Entre elas, adquirir a passagem de forma antecipada e levar os documentos de todos os passageiros, inclusive das crianças. E mesmo com data pré-determinada por uma liminar na Justiça para a entrega da obra, o prédio da antiga Casa da Lavoura de Taubaté está sem cuidados. A placa mostra a data do término da obra, mas os trabalhos ainda estão longe do fim. A sede do antigo Departamento de Educação e Cultura de Taubaté continua sem o madeiramento. Em maio, quando a transformação do local em centro cultural começou, as 3 obras de Mestre Justino ficaram expostas ao sol e à chuva. Andaimes, entulho e latas de tinta também ameaçavam as pinturas do artista, morto em 1994. Por determinação da Justiça, um telhado improvisado e lonas de plástico foram colocados. O atraso da reforma preocupa esta especialista em restauração. Segundo ela, a cobertura definitiva é vital para evitar danos aos painéis, que podem se tornar permanentes. É possível uma restauração, mas a mão do mestre, a mão do pintor original se perdeu. Vai se restaurar com lacunas, com falhas, com todos os elementos perdidos não se reconstruem. Então os danos vão ser permanentes. Mais de 2 milhões de reais estão sendo gastos no Portal das Artes, que também gerou outra polêmica, a parte estética da construção. Quando a obra começou, a prefeitura tinha a intenção de modernizar o imóvel e toda a fachada foi demolida. Os protestos então se multiplicaram e o projeto foi revisto com a promessa de recuperar as características originais do prédio, construído na década de 40 e que na época era um dos mais fiéis exemplares da arquitetura neocolonial. Esse prédio é representativo desse período em Taubaté. Em Taubaté teve vários prédios, a nossa igreja matriz também passou por uma reforma na década de 40, justamente para recuperar esse estilo. Então esse prédio, localizado no centro de Taubaté, faz parte da memória dos taubatianos. Por isso que é tão importante restituir a sua fachada. A Defensoria Pública de Taubaté conseguiu no Tribunal de Justiça de São Paulo uma liminar que obriga a prefeitura a apresentar o projeto da obra. A intimação foi feita em 29 de agosto, sob pena de multa de R$5 mil por dia. O prazo terminou em 5 de setembro e, segundo o defensor, até agora a ordem não foi cumprida. Não foi apresentado o projeto para que haja um controle social mínimo, inclusive de como vai ficar esse prédio, se o acabamento dele, a fachada, vai seguir as características arquitetônicas originais, enfim, tudo mais, E eles não apresentaram, o que leva o que nos autoriza a concluir que não existe projeto nenhum, E o pior de tudo, que a liminar para a proteção dos murais está sendo descumprida.
Enquanto isso, o que restou da antiga Casa da Lavoura de Taubaté continua sendo apenas paredes rebocadas. A gente gostaria que esse prédio nunca tivesse sofrido esse dano, né? Ele tem um valor arquitetônico e histórico para a cidade muito grande. Ele é um dos exemplares mais perfeitos do neocolonial. Essa arquitetura que foi tipicamente brasileira, num período do ecletismo, que se expandiu pelo mundo inteiro. No Brasil virou um neocolonial, buscando as nossas raízes tradicionais do período colonial. E esse era um exemplar assim, perfeito, é uma perfeita joia nesse estilo de arquitetônico, né? Veja a seguir, uma plantação de maconha foi descoberta pela polícia em um sítio de Caçapava. A gente volta já já, agora 1h02.